Olá, muito boa noite, como estão? Hoje é a jornada de oração 50ª jornada de oração. Ainda bem que ninguém está por aí, porque assim estarei sozinho a fazer a jornada de oração, o que é bom. Nunca é demais a gente fazer, nem que seja sozinhos completamente, a jornada de oração, para assim termos uma jornada de oração maravilhosa, simpática mesmo. Uma daquelas jornadas de oração. Vai tudo bem, Lourdes Pereira Fernandes. Não tenho notícias nenhumas vossas. Até pensei que já tivessem morrido. Bem, ainda bem que eu penso estas coisas, porque assim eu penso, não sei se não é melhor. Até, e vocês sabem uma coisa? Olá, boa noite, Anabela Raposo Montes, Dona Martins, Cici Santos, Saraiva, Fátima Saraiva, beijinhos, Túlia Veloso, Mónica Gomes, como estás? Mónica Gomes, Jorge Nunes, Mário Henriques, um abraço grande de luz, enorme, enorme, enorme abraço de luz. Enorme, 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 para todos, assim, aquele abraço de luz enorme. Eu sei que é a 151ª, 151ª, 151, 151ª, sim senhor. Helena Martins, como está? Já não te vejo também há muito tempo. Então, Lilia Vitória, olá, muito boa noite. Abraço de luz para todos. Júlia, vai tudo bem por aí também? Olá, boa noite, beijinhos, Conceição Ribeiro. Marina Custódia, como está, Marina Custódia? Lilia Vitória, já. Fernando Aquino, boa noite, maninha, então estás bem? Ouvi dizer que estavas mal, estás doente. Vê lá, toma um chá quente. Diolinda Fabião, olá, boa noite, um abraço de luz. Anabela Menezes. Beatriz Almeida, como estás, Beatriz Almeida? Tudo bem, Joaquim Barreiros? A idade já pesa? Jorge Nunes, estamos ou não estamos a resolver as coisas? Teresa Neto, como está? Anselmo, há tanto tempo, muito boa noite. Rui de Carvalho, obrigado pela visita desta tarde e pelo café que tomámos juntos. Andreia Leal, como estás, minha amiga? Muita luz. E Luís Oliveira, para todos, muita luz. Fátima Saraiva, também muita luz. Todos, muitos beijinhos, muita luz. Tudo bom. Do coração. Espera lá que eu já estou aqui a fazer as lendas. Liliana Fonseca, como está, minha boa amiga? Cátia Rodrigues, todos, boa noite, como está? Catinha, Lourdes Tavares, como vão todos? Vão todos bem? Olha, eu venho atordoado do outro lado. Vá. Saúde, paz, dinheirinho também conta, mas a saúde é muito principal. E proteção também conta, muita proteção. Então, mas não sabes se ele tem Covid ou não, pois não, Anabela? Tem que ficar à cá. Olá, boa noite, Lúcia. A Lúcia fez anos ontem. Mandei lá os parabéns à Lúcia, já vai atrasado. Ela vai servir de muitos que fizeram anos e já não deu os parabéns, que somos uns desalmados. Mas ela fez. Parabéns. Parabéns, Lúcia. Muita felicidade. Eu acho que foi ontem. Não sei porque eu tenho a impressão. Eu pensava que era hoje, mas pronto, tenho a impressão que foi ontem. Sónia de Souza, como vai teu filho? E o teu marido? Bem. Teresa Duarte.
Beijinhos. Beijinhos e um abraço de luz. Celestina Antunes. Como está? Olá, Dete. Ai, está tanto frio, filha. Por aí também faz frio. Ai, eu tenho tanto frio. Chega-se à noite, tenho mesmo frio. Está mesmo frio estas noites. Celestina Antunes. Fernanda Francisco, como é que vão as pessoas por aí? Sária da Conceição, um beijinho também. São Abelar. Os miúdos como é que vão? Fernanda Godinho, gostei muito de falar contigo hoje, mas fiquei também muito triste porque tu não estás ainda bem. E assim não fico eu também bem. Isabel Silva. Júlia Amália. Olá, Júlia Amália. Então, ontem, tenho medo de frio, acho que seria frio, tem que acender o aquecimento aqui, senão não consigo vir cá abaixo fazer o coisa. Eu gosto de fazer cá em baixo, não gosto de fazer muito lá em cima. Credo ter sido mal. E então, meninos, está tudo bem, a sério, com vocês, com os vossos familiares? Eu hoje não tive tempo de estar a ver as notícias. Esperem um bocadinho que eu vou fazer uma ligação para ter uma pessoa. Alcina Pereira, como está? Está tudo melhor? Por aí, Alcina. Pois, mas agora sabes que com a tosse tudo é o vírus. Mesmo que não sejam, tudo é o vírus. Por isso têm que ter muita atenção. Esperem só um bocadinho que eu vou fazer ali uma chapa. Vou pôr a garrafa da água. Vocês. Espera lá que eu quero ver que uma pessoa foi ao hospital. E não quero que andem para aí a dizer que eu não me preocupo com as pessoas. Deixem-me só aqui ver se a pessoa morreu ou ficou viva. Eu digo logo morreu que é para despachar. Estou cá a despachar. Então, meninos, digam-me cá uma coisa. Quem viu as notícias? Afinal já temos um ministro português com o vírus ou não? Temos ou não temos? Quem é que viu as notícias? Há algum ministro cá de Portugal que tenha que esteja positivo? Morrer não morreu porque eu ainda não ouvi nada. Mas eu não sei se também ouvi. Acho que ele ficou positivo. Está positivo ou negativo? Nem se sabe, não é? Está positivo, não está? O que é que vocês acham? Eu acho que ele havia de ficar mesmo positivo e havia de ir ser hospitalizado, mas num hospital como uma pessoa qualquer. Não estou a desejar mal nenhum. Só estou a dizer aquilo que havia de ser dito. Mas está. Está positivo. Já há algum ministro português positivo ou Fátima Saraiva? Só um? Quem é? Qual é o ministro? Que é para eu ver se é um ministro que vale a pena. Maria... Mas qual é o ministro? Qual é o ministro que está coisa? Não, sim. Então, mas ficamos no não, sim, talvez. Mas ninguém viu. Eu é que não vi. Vocês podiam ter visto. Há um ministro português. Olá, Sérgio. Quando é que pensas vir fazer o tratamento? Já existe algum ministro português que esteja... Não é que me interesse muito, diga-se de passagem. Não me aquece nem me arrefece, só porque eu gostava... Não. Ai, mas eu parece-me que há um ministro português do nosso governo que está com o Covid. Ele pensava que não apanhava. Agora não sei qual é o ministro. Deve ser da Agricultura, às tantas. Só um. E quem é esse um? Ministro das Ciências e Educação.
Olha, nós, é do ensino superior. Olha, não é mau. Está bem, é o ministro do ensino superior. Falta o da saúde. O da saúde também havia de apanhar. E o primeiro-ministro, claro, que era para a gente rir-se. Prontos, mas como pelos vistos já temos um ministro em Portugal que está afetado. O ministro da Saúde. Olha, mandou os garotos para a escola, em vez de mandar só 10 ou 15 garotos por turma, mandou 28. Está bem. Do ensino superior, ora, está bem, porque aumentou o número dos adolescentes, não, mais do que adolescentes, daqueles que andam na universidade, nos universitários, aumentou o número. Portanto, ele lá agora pode ser. Ele é um ministro do Parlamento, pois não é ministro do Parlamento, ele tem que ser. Já o ministro da Educação também teve. Ai, a senhora ministra, olha, ainda bem. Quando ele estiver, acho muito bem, havia de ser 2 ou 3 ministros, mas contanto que o primeiro-ministro, que era para ver se eles arranjavam pelo menos um remédio contra a cura. Contra a cura, pela cura, contra a doença, não é? Eu acho, é a minha opinião, mas isso são opiniões. Eu não estou a dizer mal a ninguém, hein? Só que acho que devia começar pelos de cima e não pelos de baixo. Devia começar quem tem mais dinheiro e mais regalias e não pelos que têm menos regalias e menos dinheiro e que depois que o hospital nem quer saber. Portanto, porque se fosse noutras situações, os hospitais estão a ficar muito, muito cheios. E vocês veem que é no norte e em Lisboa, como eu disse, ainda falta vir o Algarve. A sorte é que muita gente fugiu do Algarve, já não vem no Algarve. Mas não sei não. Não é? Será que no Algarve está mais quente que aqui? É porque se tivesse eu ia para o Algarve. Se estivesse mais quente que aqui com o Algarve. Ai, não morreu, o menino. Eu estava a pensar que tinha que rezar agora e pedir ajuda pela sua alma. Quer dizer que fez os examinhos todos e não morreu. Está bom do coraçãozinho, não é? Coitadinho. Pois olha, eu não vou fazer o exame. Também ninguém mandou ir fazer, não é? Pronto. Ainda bem, já sei aqui que ela morreu. Não sabem quem, mas pronto, eu disse que ia ver. Já está frio. Não sei como vocês não acendem. Olha, mas está mesmo à noite. Isto é horrível. À noite eu sinto um frio e aqui no meu gabinete está mesmo frio. Pronto, a câmara assim está bem, está muito bem. Opa, tem que assegurar, não é que tem que pôr. Assim está bem, pronto. Agora chega-se um bocadinho para o pé dela. Pronto, assim. Assim já se vê. Já se vêem os dois. Estou aqui a prepará-los. Porque eles também já são maduros. Ou seja, já são idosos, não é? E isto é uma coisa que eu faço aos idosos. Já que os querem matar todos, eu não quero matar. Então, estava aqui a fazer uma chamada para então estar aqui com coisa. Pronto. Vocês não podem estar a falar, não soube aqui, mas eu percebo pelos lábios. Quieto, não mexe mais nisso, porque senão dá mau resultado. Vá, sente-se ao pé dela, sente-se assim ao ladinho dela, muito coisa, e aqueça-se. Então foi submetida a um exame tão rigoroso, não é? 3 horas, não foi? Eu estou mesmo a ver que foi aquele exame que eu não quis fazer há anos. E depois lixo-me. Pronto, já estão ligados, prontos. Qual é o vírus? O segundo vírus que se apanha no dinheiro e nos telemóveis que permanece 28 horas vivo. Não pode ser. Isso não pode ser. Isso era um vírus. Olá, Sheila. Ricardo Fojo. Carla Ferreira. Boa noite a todos. Têm estado a ouvir a minha conversa, não têm? Já faleceram 2 senhores aí. Pronto, já estão. Olha, não se esqueça de fazer uma oração por eles, porque merecem. Bem, quando as pessoas merecem, pronto.
Então já sabemos que o Ministro das Ciências, a senhora Ministra, já está contaminada. Pode ser que comecem a dar agora mais valor, então. É verdade, vocês acreditem numa coisa. Quando as coisas acontecem no povo e não acontece neles nem na família deles, eles estão se lixando. Quando começa a acontecer na família deles e neles próprios, vocês veem, resolvem o problema no instantinho. Sempre foi assim, sempre há de ser. Porque eles não estão nada interessados em morrer. E depois eles fazem essas coisas. Mas a verdade é que está mesmo preocupante. Não, eu não acredito nisso do vírus de um outro vírus, só se for o vírus da gripe, que está 28 horas vivo e se apanha no dinheiro no telemóvel. Isso é uma fake news. Não pode ser. Não há assim esses vírus. Esses vírus são. Os vírus que ficam fora do organismo muito tempo são vírus muito raros. Porque de resto, às vezes fica 5 minutos, nem 5 minutos, há uns deles que até, se for fora de nós, se a transmissão não se fizer assim bem, eles morreriam logo. E a verdade é porque o vírus tem que ter um transmissor. Pronto, neste caso é as nossas gotículas que são transmissoras. E as nossas gotículas têm um tempo de durabilidade. Quando as nossas gotículas secarem, o vírus fica exposto. E ao ficar exposto, para já ele não voa. Ao ficar exposto, ele desintegra-se. Quer queiramos, quer que não, ele tem que se desintegrar. Ele acaba por desaparecer. O problema é a gente falarmos ao pé uns dos outros, muito perto, quando convivemos, quando estamos à mesa de jantar, quando vamos a jantares ou cafés, ou isso assim, estarmos muito perto, todos, e depois temos que tirar a máscara para beber o café e comer a sopa no restaurante, ou o peixe, ou a carne, ou isso assim. Aí sim, e aí creio perfeitamente que se apanhe, e apanhe-se, por exemplo, se formos todos à missa e ficamos uns ao lado dos outros como antigamente, apanham quando estão na rua. Eu por acaso ontem reparei numa coisa no programa, qual foi? Das canções, pronto, ai que agora vem, falhou-me o nome, de The Voice. E às vezes reparei que eles não tinham mesmo cuidado uns com os outros, estavam assim a dar com o braço, isso assim, mas não tinham a distância entre a boca, um apanhava a respiração do outro, e aí sim, apanha-se. E a distância social é a gente estar numa distância suficiente que possamos estar a falar, independentemente de termos máscara ou não temos, porque há máscaras que não são nada protetoras, é uma falsidade, uma mentira. Vocês agarram na vossa máscara e assopram com a máscara assim. O lume está assim. Vocês, se tiverem a vossa máscara e a separarem só assim, aqui apaga-se, estão a ver. Mas se o lume andar, se passar, a máscara não presta. E vocês veem as máscaras que vocês compram, muitas delas são assim. E aquelas que vos obrigam às vezes a pôr no hospital também são assim. Pronto. E isso aí poderá não ser muito útil aí a usar a máscara. É como, por exemplo, ontem nos programas da tarde, reparei, quando ia a passar e via a televisão, que às vezes eles estavam a falar até com os apresentadores e eles não sabem, e tinham a máscara por aqui, e tinham o nariz à mostra. E muitos idosos põem o nariz à mostra. Ter o nariz à mostra ou não ter máscara é a mesma coisa. Mais vale tirar então a máscara e ficar com tudo à coisa. Mas uma coisa é certa. O distanciamento é que é necessário. E isso é que é necessário. O distanciamento é termos a distância necessária, de que modo que nós falamos para o outro, as nossas gotículas não o apanham e o outro não nos envia as gotículas. Portanto, para não pegarmos uns aos outros. E o meio de transmissão é as gotículas, e sem sombra de dúvidas que é as gotículas. O resto mais,
quando se está ao pé de muita gente, evidentemente quem vive na cidade deve ter imenso cuidado, ou os garotos, os miúdos que vão para a escola devem ter imenso cuidado, porque eles não vão estar, eles vão estar a conversar quase uns em cima dos outros e, e é isso que no fundo transmite, por isso é que nós, e nota-se pela a forma como começa a aparecer mais pessoas contaminadas que já não são aqueles, porque é que os velhinhos, que foi principalmente no lar, não foi os que estavam nas casas dele, são tão atacados. Porque as pessoas que trabalham nos lares haviam de ser responsáveis. Então, desde os médicos aos auxiliares, qualquer pessoa que lá entrasse, se os familiares não podem visitar as pessoas que estão nos lares, então uma coisa também é certa. E há sempre formas de se visitar com um grande espelho, uma sala espelhada, um de um lado e outro do outro, até põem só a mão um do lado e do outro. E psicologicamente isso faria muito bem aos nossos idosos. Claro que não podiam estar todos juntos, lá está. E isso teria que ser feito assim, por espaço, pronto, tu estás lá 5 a 10 minutos, outro a 5 a 10 minutos, olha, por marcação, pronto, aí dá. Agora, as pessoas que trabalham nos lares têm que ter imenso cuidado, os médicos têm que ter imenso cuidado, não é atender os doentes todos apatarralhados, e depois o mais engraçado é quando vêm para a rua esquecem-se até de pôr a máscara e quando vêm conviver, porque pensam que aqueles que são do nível deles não têm, quando vêm conviver não têm cuidado, depois então eles apanham e até se descobrir que eles têm, não é? Eles vão pegando e pegam nos hospitais aos doentes, assim. Portanto, não, nós não vimos, evidentemente, um jovem que sai para a rua e vai, não tem esse distanciamento, depois chega à família, evidentemente que aí vai pegar, não é? Mas se tiver esse distanciamento das gotículas, eu tenho a certeza que ninguém pega a ninguém. Isso, e não poderá haver um vírus, e isso era uma maldade humana tão grande, que vocês nem calculam. Porque os vírus, geralmente, os vírus existem na natureza e sempre existiram. O coronavírus foi descoberta por uma cientista americana em 1962. E ela lá o descobriu, trabalhou, não é? Para dar nesta tramboia que deu agora. Então, os vírus sempre existiram na natureza, nos animais e nos seres humanos. E alguns conseguem ter a capacidade de uma certa transmutação e nós convivemos com ele, de até nós acabarmos também por fazer parte de nós próprios, mas mesmo nos animais. Os animais têm o seu próprio meio de transmissão. E não é assim, a transmissão não se faz assim de qualquer maneira. Os vírus não voam. Por exemplo, quando uma pessoa morre, mesmo que morra de Covid-19, a pessoa deitada no caixão, a pessoa já está morta. A pessoa está morta. Bem vestidinha e deitada no caixão, toda a gente pode ir a velar e toda a gente pode... Desde que tenham o distanciamento. Não podem por exemplo, ir a um funeral e eu ficar aqui, tu ficas logo aqui ao lado, depois comentamos e conversamos e assim. Mesmo que tenhamos a máscara, se a máscara não for 100%, a probabilidade de contágio é tão grande que ninguém pensa. Agora, se fosse um de cada vez, se guardassem as distâncias, ocupasse só o espaço que houvesse livre com a distância, quando não podia haver mais ninguém se aproximar, tenho a certeza que nós controlamos. E nós temos que começar a fazer isso, porque eu não estou a ver assim, a médio e longo prazo, uma... Não estou a ver... Deve ser por eu usar óculos. Não estou mesmo a ver. Não estou a ver a solução. Não estou a ver realmente. Tem que ser o nosso comportamento e temos que ser nós próprios a termos consciência para não ficarmos contaminados. Eu tenho para mim, e quase tenho a certeza, que o vírus da gripe pega-se muito mais facilmente que este. O vírus da gripe pega-se mesmo muito. Então, o que acontece é que agora, não é? Estamos, quer queiramos, não, estamos no inverno, estamos no outono, estamos a passar para o inverno. Quando for em dezembro, vai ser muito, dezembro, janeiro, vai ser muito pior. E se as pessoas tiverem essa educação com elas próprias, tenho aqui uma coisa na minha vista que me deu ontem uma coisa, olha que eu não me leio, não vejo nem mesmo nada da vista.
Não, não. E está-me a doer. Deixa-me. Não. Às vezes até tenho um certo receio. Então, pronto, porque eu não estou para novo, não é? Eu estou para velho. Pois, e parecendo que não, o que a Maria José Arado está a dizer não vai vestido, vai dentro de um saco com fecho e não abre em caixa. Mas há muitas pessoas que não morrem de Covid. Os hospitais, para ganharem algum dinheiro, é que põem toda a gente a morrer com o Covid. Isso é uma questão hospitalar e uma irresponsabilidade médica, diga-se passagem. Porque o médico que diz que a pessoa que morreu Covid e não morreu, acho que está a ser uma pessoa muito desumana. Muito desumana mesmo, porque uma coisa é. Mas os que fazem os funerais também estão a ser estúpidos, porque eles sabem. Era só uma questão deles denunciarem a situação, porque parece que num hospital, quando mais pessoas morrerem com Covid, acho que o hospital tem direito a uma certa verba. E portanto, convém que mal que morra uma pessoa, diga-se logo que é Covid, mas não é. Há muitas pessoas que não morrem com Covid. Daqui a pouco, alguns meses, vê-se mais gente a morrer com falta de assistência médica do que o Covid. A maneira como as coisas estão, as coisas estão mesmo esquisitas. Mas neste país e nos outros países está tudo muito esquisito. Porque as pessoas mais sábias, que se dizem mais sábias e com maiores conhecimentos, não estão a ter atitude. Não sabem ter atitude. Nem sabem ser bons para elas, nem sabem ser bons para os outros. Mas também não deixam que outras pessoas sejam bons para os outros. Porque, por exemplo, eu acho que o facto de estar-se a dizer que uma pessoa morreu com Covid e não ter morrido e metê-la dentro de um saco preto, há tantas coisas, tantas causas que são defendidas e uma das causas, a falta de valorização. Se a lei diz que não se pode profanar um cadáver, não é, que é uma pessoa já depois de morta, isso é uma profanação total de cadáver, não é que seja uma profanação psicológica para a família. E acho que isso é um crime. Acho que o Ministério Público deve ter em conta essas coisas e deve analisar e mandar reanalisar se realmente as pessoas estão a morrer com Covid e porque é que os funerais estão a fazer assim, porque os funerais não são mais baratos por se fazerem assim, afinal há muito menos trabalho. É só pôr fechar dentro de um saco preto, pôr dentro do caixão, fechar o caixão e pronto. E isso, e as pessoas ainda pagam 1000 e tal euros por um funeral. E isso, um funeral sendo feito assim, não tem que levar tanto dinheiro e as pessoas têm que ser honestas. Olha, nós não abrimos porque está fechado num saco preto, porque o hospital pôs lá, pôs Covid. E depois tem que aparecer um médico que assinou, hum, a declaração de morte, não é? A certidão de morte, e se o médico mentiu, pois deve-se chamar a atenção. Pode parecer que não tem importância nenhuma, mas tem toda a importância, porque aí é que se vê a capacidade de nós, como seres humanos, de sabermos sermos honestos e darmos a possibilidade aos outros, pelo menos deles se comportarem como têm que se comportar, porque é muito triste, porque também vai-se ver muitas pessoas que perderam os seus familiares, não se despediram deles como deve de ser, é que não se despediram mesmo deles como deve de ser, e depois o que acontece é que muitos deles que são cremados e acaba por as pessoas terem uma dificuldade enorme de fazer o luto. Aqueles que ainda têm no cemitério, ainda vão lá ao cemitério, mesmo não tendo se despedido deles, nem que lá vão um ano inteiro conseguem fazer o luto. Em 6 meses conseguem fazer o luto. Os outros acredito que não consigam ter muito mais depressão, porque é assim, nós quando temos alguma coisa, mesmo que saibamos que é de passagem, custa-nos muito o nosso pai, a nossa mãe morrer, e se for um filho nosso, custa muito mais, o nosso irmão, o nosso primo, o nosso tio, um parente nosso, um amigo que nós vimos e convivemos, custa-nos muito, quer queiramos, quer não. E aí há uma parte humana por parte das funerárias que não estão a ser honestos, e também isto serve
para nós percebermos o quanto não precisamos das pessoas. Reparem, a Assembleia da República está a trabalhar neste momento com menos de metade dos deputados que existem. Portanto, prova que não é preciso tanto deputado. O Governo está a trabalhar com menos membros do Governo que precisa. Não precisa tanta gente no Governo. A saúde está a trabalhar com menos médicos, portanto, parece que não há doentes. Portanto, não precisamos de tantos médicos. Os doentes parece que não estão doentes. Uma vez que não estão doentes, pronto, está tudo bem. É que se vocês analisarem, às vezes a gente precisamos parar no tempo e no espaço. E se vocês analisarem bem e refletirem bem no que se está a passar atualmente no mundo, não é a questão do vírus. O vírus é uma coisa. Depois existe a consequência dessa coisa. Mas as consequências que existem muitas vezes dependem da atitude do homem. E as consequências são muito nefastas. Porque a atitude do homem é nefasta em si. Não é honesta. As pessoas não são honestas umas para com as outras. E depois, quando é muito... É assim. Quando eu sei que algo está a acontecer a nível da sociedade, e eu vou levantar a minha voz... E olha, nem que fique eu prejudicado, mas digo, não, isso é mentira, e passa-se assim assado e cozido. Depois o que acontece é, nem enfermeiros, já há enfermeiros a quererem deixar de ser enfermeiros, porque já estão a ver, quando vai haver muitas epidemias destas, não estão interessados porque está muito trabalho. Então, é assim, quando um enfermeiro, um médico, até um padre, por exemplo, um líder religioso, seja de que religião for, não me interessa nada, começa a ter comportamentos de mentira, comportamentos de desonestidade, e também aqueles que prestam um serviço, como é as funerárias e todas essas coisas, começam a ter um problema de desonestidade, não é direta, é indireta, não estão a ser reais, não estão a ser, e eles têm que se lembrar que todos eles estão a ganhar dinheiro. Então, não estão a ser honestos, não estão a ser diretos para com as pessoas, não estão a dizer às pessoas a verdade. Uma vez que não fazem isso, não estão a ser minimamente humanos, desculpem a expressão, não estão. E não estão a ser minimamente humanos. Olha, este cuspo que eu mandei agora aqui, esta gotícula, que ficou aqui no meu telefone, vês? Este já foi grande. Se eu tivesse o vírus, isto, apanhar uma pessoa, pegava-lhe o vírus, isso tenho a certeza. Eu agora vou limpar com o meu dedo, pronto. Depois bastava só fazer assim, e assim, e assim, sem querer. Imagina, claro, ainda não tenho nada, ainda não tenho isso, ainda não tenho ainda não tenho o vírus, por isso posso descansar. Então, o que é importante é nós fazermos esse distanciamento. E o que é importante é que quando nós sabemos as coisas como elas são, não termos medo e dizermos às pessoas. Porque eu tenho tido algumas pessoas que estou imensamente preocupado com elas. Tenho que estar, não é? Alguém tem que se preocupar. E olha, também não tenho mais nada a fazer que me preocupar. Por isso preocupo-me e acabou-se. Tenho que estar. E eu vejo que há uma falta... da parte dos hospitais, da parte dos centros de saúde, da parte dos médicos e dos enfermeiros, há uma falta de... Eles quase que fazem tudo por obrigação. Há uma falta de cuidado com essas pessoas que daqui a uns meses, a 3 meses, 4 meses, acredito que essas pessoas estejam mortas. Mas não é por Covid, é por falta de assistência. É porque elas próprias têm medo de ir, porque as pessoas depois maltratam-nas. Por isso é que eu digo, às vezes, quando digo as coisas, eu não digo por dizer, eu digo pelo aquilo que se está a passar, e tenho muita pena daquilo que se está a passar neste país, porque nós somos só 10 milhões de pessoas, é o que eu digo. Se eu estivesse em Paris, se estivesse em Nova Iorque, eu nem dizia nada, não valia a pena, são tanta gente, e essa tanta gente, não é? Às vezes até tem menos pessoas que nós temos cá, e ainda conseguem fazer um bom trabalho.
menos pessoas responsáveis. Nós temos cá tanta gente responsável que é inadmissível o que está a acontecer neste país. É inadmissível mesmo. É inadmissível a desonestidade usada por cada. Por cada. Por cada bancada parlamentar. Pronto, pelos aqueles que representam no Parlamento. Há a bancada parlamentar e há aqueles que falam, não é? É inadmissível o que os ministros, a secretários de Estado e subsecretários de Estado estão a fazer neste país. É inadmissível que aqueles que estão a ocupar cargos, desde a segurança social, desde das forças, então é inadmissível a paragem que as nossas tropas têm, é inadmissível. É inadmissível também o facto das forças de segurança saberem algumas verdades e não atuarem. É inadmissível realmente usar-se muito a mentira. Outro dia estava passeando pela internet, não é? Porque às vezes também tenho que passear pela internet, também não tenho mais nada a fazer, tenho que passear pela internet, e vi uns comentários sobre um polícia por alguma razão foi morto. Não, eu nem quis pôr coisa, porque muitos polícias são mortos e muitos matam os outros. E vi os comentários que eram postos por causa desse polícia que foi morto, não é? Por alguém, não é? Evidentemente, e que apanhou uma pena de prisão, cumpriu e depois saiu. E a revolta das pessoas foi a pessoa ter cumprido a pena de prisão, mas a pessoa só cumpriu 15 anos, percebem? E o polícia foi sempre. E que ninguém falava nisso. E depois compararam ao caso do rapazinho de cor, portanto, de cor não, da raça, ele era assim meio mestiço, aquele rapaz que mataram e que fizeram um alarido muito grande e mais não sei o quê. Não, estou a confundir as coisas. Lá há um outro que um polícia tinha morto sem querer, porque querer não me interessa, matou, e depois compararam assim os casos e que as pessoas. Eu fiquei muito admirado com aqueles comentários e acabei por. Às vezes são 100 e tal, são 300 comentários, não é? Cada cabeça, cada sentença. E eu achei graça aos. Quis olhar mesmo. E achei graça aos comentários. Portanto, tudo aquilo era uma. Pois, que os outros preocupam. Vocês têm que perceber uma coisa. Quando se dá um acontecimento, seja agradável para nós ou não seja, seja agradável para mim, para ti, para ele, seja o que não for, nós não devemos emitir qualquer tipo de opinião sem percebermos o problema em si. Eu não posso, de forma alguma, estar a emitir, ou a dizer, ou a propagar uma opinião sem ter a certeza exata, ou pelo menos a luz necessária, para poder, sem tomar muita atenção, para perceber porque é que aquele acontecimento se deu. Por exemplo, o homem que matou o rapaz de cor e o polícia que matou não sei quem, pronto. Essas pessoas fizeram-no por um preconceito muito grande. O polícia, ao matar, fez pelo preconceito de abuso de autoridade e pelo preconceito porque era uma pessoa de cor. Ponto final, parágrafo. Esse foi o princípio fundamental daquele ato. Porque se não houvesse esse preconceito, não havia o ato. O outro, o velhote que matou lá, o homem, matou. Ele matou porque estava raivoso por causa do outro ter um cão e do cão a coisa. Eu já tive vizinhos por causa dos meus cães, até chamaram a proteção dos animais. Portanto, por causa do cão fazer barulho. Quem tem cães sabe muito bem que os cães vão ladrar, não podem pôr um Alzheimer nos cães, não podem calar os cães. E quem permite sabem perfeitamente, e as pessoas que têm cães devem ser responsáveis, sabem perfeitamente que os cães e os gatos não são assim tão controláveis para fazer a vontade das pessoas. Isto é como ter um filho. No princípio da vida, ao ter-se um filho, nós gostaríamos é que ele comesse, dormisse e não fizesse mais nada, mas ele não é assim. Ele vai ficar doente, vai nos dar trabalho, vamos ter que ir aqui com ele ao médico. Ele vai nos dar más noites, vamos gritar, e o que é que fazemos? Matamos a criança. Há algumas pessoas que infelizmente matam as crianças, porque entram em depressão pós-parto, entram num estado alterado de consciência e fazem aquilo que não queriam fazer pelo cansaço, são vencidas no cansaço. E a sociedade existe para isto, para se ajudarem nessas situações, não é para se acusarem.
Não é para se afundarem ainda mais. É para se ajudarem. Eu não tenho nada a ver com o que passa ali com o vizinho, com o que ele tem com a mulher ou com os filhos. Ou assim. Mas claro, se eu vou assistindo lentamente, impávido e sereno, a uma violência incontida, e não vou dizendo nada, claro que eu sou tão malvado como a própria pessoa. E esses acontecimentos dão-se muitas vezes porque as pessoas que são amigas e que estão ao lado, muitas vezes não dizem nada e quem cala consente, ou outras dizem, olha, pois, devias tomar uma atitude, faz isto, faz aquilo. Mas a atitude que querem que as pessoas, e uns e outros, tomam, são as atitudes piores. E os acontecimentos dão-se assim, num ápice de segundo. Não há volta a dar. E nós temos que ter em consideração o facto que gerou o acontecimento. E não é logo criticar, mas as pessoas não pensam, as pessoas, que se fosse isto ou aquilo que acontecesse, as pessoas era bradar aos seus. Não. As pessoas, até numa morte simples, podem ter um baipe de dor e um baipe mental que elas próprias podem se atirar para uma cova quando estão a enterrar o seu ente querido. Isso é perfeitamente... Não é normal, mas agora que nós estamos ali a ajudar a pessoa na sua dor e no seu sofrimento, a ajudar, e temos que ajudar, é por isso que vamos ao fundo, para ajudar-nos uns aos outros, porque cada um vai perder o seu familiar. Então, se nós formos com todo o respeito, com toda a consideração, com um certo amor, evidentemente que evitamos que aquele familiar que ficou e que perdeu, que tenha uma atitude mais... que lhe vai fazer muito mais mal a ele próprio. Nós, o mesmo se passa quando nós estamos numa fila. Chega lá um, passa-se à frente, não tem respeito, uma vez faz-se coxa, outra vez faz isto, quer é passar à frente. Meninos, todos nós vamos ser atendidos. Todos nós, ninguém fica para trás. Dizem as pessoas muito pressa. Mas temos pressa. Pois temos. Nós não fazemos na vida. Outra coisa é termos pressa. Mas há uma coisa muito importante que acontece. No fim não é preciso ter pressa. Nós acabamos só num lugar. Ou no Doutor Terrão, ou no Doutor Chama. No Doutor Terrão, enquanto lá estivermos no Doutor Terrão, seremos semi-eternos. No Doutor Chama já não somos semi-eternos porque desaparecemos completamente. Isso é mau. E, portanto, isso depois cabe às pessoas do fazer o luto, mas é muito difícil, na nossa cultura, é muito difícil fazer-se o luto quando nós, se não fosse, não era necessário aparecer os corpos para as pessoas, para os familiares descansarem quando eles aparecem. Não era necessário, para se dizer, não era. Quando uma pessoa cai ao mar, não era necessário andar à procura da pessoa. Está no mar, ia à borda do mar, punha-se as flores, fazia-se uma missa, consolava-se. Não. As pessoas têm que ter a noção desse desaparecimento. Têm que ter uma prova física. Por exemplo, o tribunal, num homicídio ou num desaparecimento de uma pessoa, nunca dá a pessoa como morta, senão 7 anos depois. E só 7 anos depois é que os familiares podem considerar que o seu familiar está morto e podem perseguir a sua vida. 7 anos é uma vida. É muito tempo. Há pessoas que não duram 7 anos. Mas se a própria lei, está na lei, que 7 anos a pessoa tem que esperar, e tem que esperar... Nem os seguros, nem nada pode funcionar. Porquê? Porque não há corpo. E quando não há corpo, tem de haver um tempo, e ao fim desse tempo, então o corpo não aparece, não é dado, então é dado como morto. Se a lei precisa de 7 anos, imagina quanto não precisa o familiar querido para... Por isso, quanto mais depressa nós apresentarmos a pessoa que faleceu ao familiar, mais depressa a pessoa começa a fazer o seu luto. Porque senão depois começa a pensar assim, mas será que morreu? Há pessoas que por vezes, por qualquer razão, não veem o seu familiar, ou porque não querem, ou isso é assim, ou não vão ao funeral do seu familiar. E às vezes passa-lhes na mente delas este pensamento, mas será que morreu? Será que era ele ou ela que ia lá dentro do caixão?
E quer queiramos, quer não, esse tipo de pensamentos gera uma certa instabilidade psíquica. E em períodos de grande fragilidade, mais instabilidade psíquica, mais instabilidade psíquica forma-se. E aí o que é que acontece? Acontece que há mais dor e mais sofrimento. E haverá, pois, uma vontade de desistir. Aí iniciar-se-á um processo de depressão ligeira até uma depressão mais profunda. Quando as pessoas já veem e assistem, mesmo assim quase não acreditam, isso faz parte da nossa cultura. Quanto mais agora como estão a fazer com isto. Todos têm Covid, como se os corpos mortos transmitissem qualquer tipo de doença. Já há uma bactériazinha que é transmitida e tem que ser muito cuidado. Não é transmitida, é a maneira como as pessoas se comportam perante o corpo. Não devem tocar no corpo. Porque não é transmissível, não voa, não é transmissível. Mas para isso existem os caixões próprios que têm um vidrinho. E basta pôr nesses caixões e no vidro e as pessoas fazem as suas coisas. As pessoas que estão nos funerais devem se comportar com essa distância, não é? Levam máscara, comportam-se com a distância e têm que se conter para não ir dar os meus pêsames ou os meus sentimentos. Não, às vezes o silêncio, olha, fazer-se uma oração alto, todos ao mesmo tempo, um Pai Nosso, uma Ave Maria, dizendo umas palavras que toquem no coração de quem ali tiver, para haver um pouco mais de coragem, mais de ânimo, porque nós sabemos que acabamos todos no doutor Terrão ou no doutor Chama. Eu também lá vou parar e olha, paciência. E nós já sabíamos, quando viemos quando nós viemos para a Terra, já sabíamos perfeitamente. Os familiares, Maria José Orada, eu já percebi que ela está com muitas pessoas em Portugal e no mundo que não podem realmente chorar os seus familiares porque não os veem, isso assim. Os familiares também são responsáveis porque têm medo. Fazem aquilo que o homem do caixão diz, que o do carro do funerário diz. Para fazer isso tem que vir tudo escrito. Tudo. E se o homem da funerária for uma pessoa nesta, traz os papéis todos e diz, olha, eu não posso abrir porque o médico tal ordenou que não fosse aberto. Agora, o cadáver do seu familiar não está vestido. Vai realmente dentro de um saco. Também já viu o que era abrir. As pessoas têm que assumir. Mas não é culpa dele, diz. Mas não é minha culpa. Não fui eu que quis assim. Está aqui os papéis para vocês verem que foi o hospital que quis. Depois vocês dirigem-se ao hospital calmamente e vão falar ao hospital para vos mostrar e vos justificarem que a pessoa morreu mesmo com Covid. E depois, se tiverem dúvidas, agarram em vocês e vão ao Ministério Público. Depois o Ministério Público vai ter que dar uma resposta. Eu acho muito mal o que estão a fazer às pessoas, porque isto vai ter consequências no futuro que não são consequências boas, eu não gosto. Nós já temos tantos problemas com esta coisa do Covid, ainda arranjamos mais problemas, as pessoas arranjam-nos mais problemas que vocês não queiram saber. Quando veio o Covid, ter-se dito, honestamente, nós não estamos preparados para este vírus. Os nossos médicos não estão preparados. O que melhor temos a fazer não é só o confinamento, é reeducar-nos imediatamente. Mas depois houve uma data qualquer que foi importante, toda a gente foi para a rua celebrar o raio da data. Olha, preferia que fossem todos para o Santuário de Fátima, respeitando o coisa, e que fossem todos os dias, que não fazia mal nenhum, respeitando o distanciamento e ficassem lá a rezar o terço. Preferia isso. Olha, essa reza, ao menos construía uma energia positiva. Por exemplo, às vezes ir fazer determinadas coisas como... É essas 2 pesos e 2 medidas que eu não gosto muito nas pessoas. Não gosto, sinceramente, não sei. Ou eu não sou daqui, ou eu sou meio louco, mas eu não gosto de nada. A justiça às vezes tem 2 pesos e 2 medidas. A justiça é cega. Não pode ter... Só pode ter um peso e uma medida. Os políticos
para a ética, têm que olhar para a ética. Depois acusam Deus de tudo. Deus não pode ser acusado de tudo, nem os santos, nem os anjos, nem os espíritos, nem os... não podemos acusar de tudo e eles também não vão resolver tudo, porque assim estavam-nos a dar o pescado e nós não aprendíamos nada. Nós estamos na vida para aprendermos. Olha, estamos na vida para aprendermos a ser filhos. Temos na vida para aprendermos a ser pais. Temos na vida para aprendermos a ser empresários. Temos na vida para aprendermos a ser empregados. Temos na vida para termos experiências, para quando saímos da vida levarmos essas experiências. Portanto, nós temos que fazer o nosso trabalho. Se às vezes o nosso trabalho depende dos outros para ter sucesso, equilíbrio e êxito, então nós temos que saber quem escolhemos. E se num trabalho tivermos mal, nós temos que mudar para o outro. Neste país não dá. Então vai-se exigir à classe política, pelos impostos que se paga, um subsídio que existe já noutros países, em que as pessoas, quando não se adaptam a um determinado trabalho, têm um subsídio, como deve ser para sobreviver, até arranjarem um outro trabalho, e são eles que arranjam um outro trabalho ou tirar um curso para terem um outro trabalho, em que se adaptam melhor ou para mudar a sua vida, e depois, quando eles têm essa mudança feita, eles vão retribuindo aquilo que lhes foi dado ou emprestado para que eles pudessem fazer essa mudança de vida. Portanto, eles depois retribuem, porque o Estado não dá nada a ninguém. O Estado tira tudo a todos. E o que o Estado dá só o que é obrigado e o mínimo. Porque se o Estado desse alguma coisa a alguém, logo no princípio, teria tido atitudes, e quando foi o verão, não teria arriscado um verão, porque o dinheiro que se ganhou no verão, e muitas pessoas queriam ganhar dinheiro, isso assim, o dinheiro que se ganhou no verão, não chega nem de longe, nem de perto, para satisfazer as necessidades do inverno. E só uma pessoa inculta, perfeitamente, uma pessoa que não tenha um mínimo na sua cabeça é que não percebeu isso. Então, nunca, de forma... Começaram as escolas, porque tem que se começar as escolas, porque se tem que começar as escolas, porque se tem que começar as escolas, porque se tem que começar as escolas. Então, vamos, antes de começar as escolas, criar condições a sério. Não é brincar, não é pôr 28 crianças 28 crianças ou mais de 20 crianças numa turma. Jamais poderiam pôr mais de 12 ou 15, o máximo. Já em tempos, sem ser, para haver um bom sucesso escolar, não precisa de haver um vírus para dizer que as turmas têm que ter o máximo de 15 alunos. Porque o professor não tem capacidade para tanto aluno, para dar atenção, para reeducar, para educar, para transmitir os valores. Não tem tempo para a discussão, não tem tempo para o convívio. Portanto, automaticamente, era 15. Agora, num tempo, abre-se as escolas e põe-se 20 alunos numa só sala, que diz... Então, se deixam num santuário de Fátima, que é todo abertinho, só está 6.000 pessoas, agora consideramos uma sala de aula com 28 alunos, um pedacito do santuário. Vamos lá ver, estão a ver a ideia. Então, aí só vai mesmo caber 10, 15 pessoas. E a sala não pode ser muito pequena. Tem que ser uma sala razoável. Nesta sala que eu tenho aqui, jamais 15 pessoas aqui dentro daria com esta coisa da virose. Para estarem em distanciamento. E é isso que se chama distanciamento. Não é as pessoas irem para a rua, Deus! Não! Distanciamento social quer dizer que em qualquer situação tem que haver uma distância uns dos outros.
Que essa distância é a distância de segurança para não se transmitir o vírus, uma vez que o governo não apostou, como deveria apostar, em descobrir a melhor forma para fazer as análises, para ter a certeza se as pessoas estavam ou não estavam contaminadas. Não fez isso, foi irresponsável, é completamente irresponsável. Ainda por cima, o teste que as pessoas vão fazer, e que a algumas lhes custa muito, porque aquilo até havia de ser feito por um técnico, quando se enfia qualquer coisa pelo nariz é como confiar pelos ouvidos que pode ficar surdo, e pelo nariz pode ir aqui uma parte do cérebro, tanto que os antigos egípcios tiravam o cérebro pelo nariz. Sim, que era para as pessoas durarem muitos anos, não é? Por isso chegaram a embalsamá-las, elas tiravam o cérebro pelo nariz. Portanto, se tiravam o cérebro pelo nariz, se vocês virem um rosto sem carne, só os ossos, vocês veem através do nariz, há uma ligação ao cérebro. Então, se as pessoas fazem a análise pelo nariz, se fizerem mal, evidentemente que até podem causar alguma lesão. E mais, a pessoa hoje dá negativo, vai fazer outra vez, vai dar negativo, mas ninguém diz que amanhã ela não vai dar positivo. Portanto, a melhor forma era-se ter testado a população, é o que eu digo sempre, ter-se testado a população ativa, ver aquela que estava infectada e aquela que não estava, e na altura era fácil, porque a maioria não estava infectada. A maioria não estava. E depois fazer-se a devida divisão desse distanciamento. Essas pessoas não se veriam umas às outras. E teríamos o inverno em paz. Mas não aconteceu isso porque as pessoas também não quisessem que acontecessem. Por isso, o Ministro da Educação pode muito bem meter. O Primeiro-Ministro deve ter, quanto mais pressa tiver, melhor. E o Ministro da Economia, temos que falar, porque o mal todo é as pessoas ficarem caladas. Imagina tu, ó Lúcia, que os pais todos decidiam neste momento dizer assim, não, os nossos filhos não vão à escola. Não queremos. Eles o que é que têm que fazer? Que remédio têm? Têm que fazer a escola como antigamente se fazia e como fizeram ano passado. Mas as realidades são para se mudar conforme os acontecimentos que se dão. Se há uma coisa que aparece na nossa realidade que é perigosa, que mete em causa a nossa estabilidade a todos os níveis e que mete em causa a nossa saúde, nós temos que se adaptar a essa nova realidade. Em um país democrático, ou uma democracia, é isso mesmo. É a adaptação aos novos problemas sociais. Porque senão estamos a ser uma ditadura. Não, nós estamos habituados assim, agora não vamos coisa. Não, Lúcia, não precisavas ficar em casa. Se fosse estudante, precisavas ficar em casa, coisa. Agora, como a tua profissão é outra, não precisas ficar em casa. Mas se tu, por exemplo, num dia, eras capaz de atender 10 pessoas, não é? Antes fosse, porque era bom para ti, ou mais de 10. Agora, imagina, tens de convencer nesta nova realidade que não podes atender o mesmo número de pessoas. Tão fácil como isso. E tens de marcar e não ser como eu. Tens que ser diferente, tens que cumprir o horário. Então não te custa nada. Marcas de uma vez quanto tempo demoras a fazer o trabalho, qual o tipo de trabalho, marcas essa hora e pronto. Evidentemente que está nas mãos dos professores, eles deviam deixar de dar aulas, evidentemente que está, ou seja, eles haviam de lutar, como tu, para a tua profissão, para o teu empreendimento, tens que lutar e fazer essa gestão de como é que vais para não te faltar a comida na mesa nem aos teus, àqueles que dependem de ti. Isso é evidente. E isso é uma questão de todos nós conseguirmos adaptarmos à nova realidade que temos que enfrentar e que vai demorar até 5 anos. Só se para o ano decidirem, porque por acaso há um medicamento
Não sei porquê, mas existe um medicamento que pode muito bem auxiliar. Pode ter as suas contraindicações e pode haver pessoas que não o vão poder tomar. Mas, calhando, a maior parte das pessoas vai poder tomar. Então, há que pôr um medicamento em ação. E lá está. É esse o trabalho do médico. Então, olha, esta pessoa não pode tomar, portanto, temos que fazer qualquer coisa para esta pessoa, para ela não ser muito, para não ser atacada com nada. Esta pode tomar, vamos dar a esta. E assim sucessivamente. Porque existe, não há nada na Terra que não existe uma solução. Existem soluções. Os homens tendem a complicar a solução. Vez de arranjar a solução, eu sei que fazes isso, por isso é que eu falei e disse logo o teu nome. O que acontece? Mas tu te preocupas e fazes isso. Mas há muita gente que tem os seus trabalhos e não se preocupa e não faz isso. Como os grandes empresários, lá está, como as pessoas, como os professores que se acomodam e dizem assim, pronto, lá temos que ir, olha, se morremos, morremos, se eles morrerem, morrer. Porque os professores têm consciência que é difícil estar a aturar 20 alunos. Às vezes eles até perdem, porque já estão um bocadito com idade, já perdem a capacidade para, quanto mais 28 alunos. Uma turma não deve ter mais de 15 alunos, ponto final. Seja na faculdade, na faculdade o que é que as pessoas fazem? Juntam-se todos, 300 alunos, quase num coisa. Agora não fazem isso por causa do Covid. Mas antigamente como é que faziam? Quantos professores deram notas a alunos e viram trabalhos dos alunos, nem sabiam, olha, sabiam o nome que lá estava na ficha. E era a esse nome que eles davam a nota. Mas se passassem pelo aluno na rua, não o conheciam. Esta cultura que Portugal desenvolveu ao longo dos tempos e que não deveria ter desenvolvido é que está errada. E foi Portugal, foi o povo? Não, o povo foi atrás daquilo que lhe foram dizer. Foi por isso que o povo também aguentou uma ditadura e pelos vistos vai ter que aguentar outra. Porque não aprendeu numa, vai ter que aprender noutra, porque isto é uma questão de aprendizagem. Um povo, quando não aprende de uma forma, é-lhe dada a oportunidade então de aprender de outra forma. Não aprende dessa, a vida encarrega-se de pôr da forma original. É que as pessoas pensam que isto não é um problema, sei lá, menor. Mas isto não é um problema menor. Isto é um problema chato, aborrecido, é um problema triste. Porque, pronto, vocês todos no verão quiseram todos ir para a praia. Não se esqueçam. Portanto, vocês quiseram estar todos no café, quiseram estar todos, pronto, assim, a fazer as vossas coisas. Eu acho que sim, que nós podíamos ter feito isto tudo, todos nós, mas não misturarmos com os outros. Os outros não deviam ter vindo, porque o mal todo foi os outros virem, foram uma série de reuniões que foram feitas que não deviam, e de concentrações que foram feitas e não deveriam ter sido, porque o vírus tem um período de incubação e depois um só transmite a não sei quantos vai transmitir a não sei quantos. Não é admissível num tempo de hoje, tendo nós, no princípio, feito um confinamento. Esse confinamento era para o país se preparar para uma segunda vaga, como eles dizem, para uma segunda vaga, ou seja, para o redespertar, ou para o vírus ter condições para atuar novamente. Então, e nós não nos preparamos. Não nos preparamos e com a agravante, eu estou muito preocupado. E nós depois, em março, se cá estivermos, devemos falar. Em março, abril. Porque eu estou muito preocupado. Porque vocês já viram o que é uma pessoa apanhar o Covid. E essa mesma pessoa ir apanhar o vírus da gripe. Aquela mistura no organismo. Não há sistema imunológico que aguente. Alguma coisa vai acontecer. Pois claro, vai ser tudo o Covid. Porque isso até dá dinheiro. Dá dinheiro a todos. Quando as pessoas de um país não se conseguem unir e esquecer por momentos a parte financeira e irmos à parte humana, porque é a parte humana que está a ser atacada, não é uma questão de se querer ter mais ou ter menos, é algo que está a pôr em risco a integridade física e psicológica do ser humano. E quando ele não se junta e pensa muito naquela capacidade, os governos existem para fazer a gestão dos dinheiros públicos. E essa gestão deve ser feita em conformidade com os acontecimentos. Com os acontecimentos que
hão de aparecer devido, por exemplo, ao clima, devido às diferenças climatéricas, devido às diferenças, ao aumento dos conhecimentos. Então, os países têm que ter uma margem de manobra, têm que ter um alheiro para quando vem, por exemplo, o terremoto de 1775, penso eu. Pronto. Os cientistas há mais de 5 e 10 anos que dizem que vai repetir-se esse mesmo terremoto, que se vai repetir. Eles não sabem o dia exato, mas que se vai repetir, mais ano, menos ano, vai-se repetir. Quando se repetir, e agora com o Covid, olha, imagina que agora no fim do ano se repetia com o Covid, então é que nós estávamos todos desgraçados. Agora pergunto-vos eu, são os cientistas que dizem, são aqueles que tratam, são os especialistas na matéria. O que me irrita é quando os especialistas na matéria são honestos e falam e não são ouvidos, isso é que é muito mau. Os especialistas, os entendidos na matéria, estão fartos de avisar. O que é que o governo fez? Deixa construir onde não deve, onde devia-se construir não se constrói, não têm atenção à construção das casas, quer dizer, um dia as pessoas coitadas compraram as casas dela, vem Lisboa, a Baixa de Lisboa é toda dizimada, prontos. Pelo menos os prédios ficam inabitáveis, quem é que vai pagar essa gente? O Estado, ouvindo realmente, em vez de ter outros interesses, o Estado, ouvindo realmente quem de direito, deveria preparar-se para essa demanda. Não é o povo que se tem que preparar, é o Estado. Então, o Estado havia de fazer determinadas coisas para, quando essa demanda acontecesse, nós estivéssemos preparados. Com isto do Covid, o Estado, quando começou a ouvir que na China havia, desde da Diretora-Geral de Saúde, que espero que também apanhe o vírus, porque ela foi a única que disse assim, o vírus nunca chega a Portugal. Por isso é que eu estou descansado, nunca chega. Nunca chega a Portugal. Foi o que ela disse e está escrito, está filmado, está tudo. Eles haviam tido vergonha na cara. Pois, se era para não chegar a Portugal, ia-se ter atitudes para que não chegasse a Portugal. E não se tiveram essas atitudes, não se tiveram essas precauções. E mais, deveríamos ter, logo, dinheiro de parte, e tínhamos, só que depois entregaram-no ao novo banco, porque fazia parte lá dos critérios assim, e das assinaturas boas, más que fizeram, que os governos fizeram e que as pessoas interessadas fizeram. O Ministro das Finanças disse sempre que havia um excedente de 700 milhões. Prontos, 700 milhões, não é? Mas a verdade é que não havia excedente nenhum, isso era para pagar ao novo banco e ainda querem pagar mais ao novo banco. E todos os das bancadas parlamentares, não é? Todos anuíram, uns disseram, não, outros sim, outros, mas acabam por anuir, acabam por estar a alimentar, porque as pessoas não têm coragem. Não têm coragem mesmo. Estamos no extermínio humano, mas ninguém é Deus para exterminar a humanidade. E as pessoas têm que ter cuidado, porque, embora não esteja assim provada a 100%, está provado numa percentagem até um pouco elevada, do que aconteceu à Atlântida foi isso. Foi as experiências que eles fizeram com os homens e com as mulheres da época e à época que fez com que a Atlântida fosse destruída, não é? Porque eles não eram deuses, eram homens simplesmente. Nenhum homem pode e nem tem o direito, porque assim ele tem que ir primeiro, santa paciência, assim ele tem que ir primeiro, pode dizer, olha, nós estamos demasiado sobrecarregados, a Terra está demasiado sobrecarregada com a população, vamos fazer aqui um extermínio da população. Nós temos vindo, nestes últimos séculos, nestes últimos 2 séculos, espera lá para ver se eu não me engano, nestes últimos 3 séculos, 1700, nós em 1500 já fazíamos isso. Nós temos vindo nestes 3 a 5 últimos séculos a exterminar a humanidade. Não exterminamos é com esta pujança que estamos a exterminar agora. É diferente.
Agora, é um pouco diferente porque são muito mais pessoas. Mas então, nós temos tido atitudes ao longo dos séculos que vamos sempre exterminando, vamos sempre fazendo desaparecer da face da Terra aquilo que não nos convém ou que nos incomoda. Ora, há bem pouco tempo, nós queríamos o extermínio de uma raça. Não se chama raça, portanto, todos aqueles que fazem judeus, nós quisemos o extermínio deles e exterminámos muito, ainda até exterminámos 5 a 6 milhões deles. Nós exterminámos, fizemos o extermínio deles. Não foi só a Alemanha, não foi só o Hitler, foi a sociedade a nível mundial, porque afinal de contas os governos a nível mundial sabiam perfeitamente quais eram as ideias do Hitler, mas nós fizemos isto há 70 anos atrás e já estamos a fazer outra vez. 70 anos é pouco. Se tivéssemos feito há um século atrás e agora fizéssemos outra vez, ainda era completamente admissível, não aceitável. Mas 70 anos depois, estar-se isto a passar. Não, isto isto não é admissível e digo-vos, garanto-vos a vocês, espiritualmente, as consequências são gravosas para o que se está a passar. Porque o homem tem a mania que tem o controle de tudo e que tem a verdade nele próprio, mas o homem não tem a verdade nele próprio. Nós somos energia, somos seres espirituais, somos seres espirituais encarnados. Os desencarnados não sofrem como nós, porque não têm corpo, não sofrem como nós, mas há outro tipo de sofrimento e há outro tipo de indignação. Os desencarnados, e então aqueles que estão mais perto da Terra, claro que não vão deixar passar isto em branco, não deixam. Eles não se vão vingar de nada porque eles não são de lutas. Eles não se vão vingar de nada que não são de lutas. Mas muitas vezes nós podemos ter o nosso mentor espiritual mesmo aqui e ele está de costas para nós, porque nós não queremos saber dele. Portanto, perde-se a ligação. E é o que está a acontecer neste momento. Mas isso vai acontecer até determinada altura. Depois de determinada altura isso não pode mais acontecer. E, portanto, não me admira nada quando eu digo que gostaria de ver todos os líderes, sejam eles quais forem, todos os que tiveram responsabilidade perante o povo e não o souberam auxiliar, todos eles apanhados por esta história do Covid. Eu quando digo isso, não digo porque queria que houvesse... Não, era só para eles despertarem, para eles sentirem na sua carne, na sua pele, no seu psíquico, a dor e o sofrimento que eles estão a permitir que as pessoas passem. E principalmente daquelas que são mais pobres, como o caso dos países mais pobres, não é? Enquanto os outros ainda estão a discutir. E os povos dos outros, como os europeus e os americanos, e os russos, e os chineses, ainda estão a cantar de galo, a dizer e a ter atitudes que são atitudes que realmente não são as atitudes mais assertivas. Não são. Não são as atitudes mais assertivas. Eu tenho muita pena. Tenho muita pena. Mas olha, para reflexão chega muito bem o que eu disse e acabou-se. Olha, desculpem. Eu também sou meio louco. Eu gosto da minha loucura. Amam-me e amam a minha loucura. Mas que digo que isto vai ter um mau fim e vê-se a cada dia um mau fim, vai ter um mau fim mesmo. Por isso, meus queridos amigos, eu só vos peço a vocês, orem, concentrem-se, compenetrem-se, gostem de vocês próprios, amem-se, protejam-se, amparem-se uns aos outros, deixem-se de ter preconceito, deixem-se de ser rancorosos, deixem de ser odiosos, lembrem-se que o que vos dói também aos outros. Façam aos outros conforme gostavam que vos fizessem a vós. Se neste momento as autoridades de saúde, as autoridades da justiça, as autoridades sociais não estão a fazer aquilo que vocês gostariam que fizessem, façam um repostar através da palavra. Não fiquem em silêncio. Digam, eu não quero isto. Não fui eu que fui responsável, eu não quero sofrer as consequências disto. Eu tinha pessoas para me substituírem. Eu escolhi pessoas para me substituírem. Não fizeram bem o trabalho, vão assumir as consequências
de não fazerem bem esse trabalho. Não deixem passar esta página em branco, porque se vocês deixarem passar esta página em branco, garanto-vos a vocês que Portugal vai sofrer muito um dia destes e vai sofrer mais do que muita gente julga. E aí é que ninguém vos pode pôr a mãozinha. Por enquanto ainda se pode pôr a mão. No dia que não puder, eu também não vou gostar de estar cá. Não vou, sinceramente. Nem quero estar sequer. Não quero. Simplesmente não quero. Eu não quero estar cá. Portanto, eu acho que vocês têm filhos como eu. Acho que vocês têm netos como eu. Acho que vocês têm que fazer alguma coisa. Mas vocês é que sabem o que é que têm que fazer. Calados não ficam. Não fiquem calados. Agora também não vale a pena andarem à guerra. Porque ainda não chegou o tempo da guerra. Quando chegar, guerreia. Mas não fiquem calados, porque quem cala consente. E seremos nós tão responsáveis por nada fazermos, nós temos que fazer sempre o mínimo isto. Somos tão responsáveis por nada fazermos e por estarmos calados, como somos beneficiados por mostrarmos a nossa indignação e falarmos. Nós acabamos por ganhar e ser beneficiados. Bem, Maria José Orada, isso é uma história muito interessante. Essa história é muito interessante. Não nos vamos preocupar com os habitantes de Capela, nem com os da Atlântida, porque agora temos que preocupar com os habitantes que estão na Terra. Não vamos nos preocupar com os habitantes da Capela, nem com os habitantes da Atlântida. Deixamos isso para mais tarde, quando tivermos mais folgadinhos. Porque isso também tem uma história muito linda. Isso também não é assim bem como as pessoas dizem. E nem é bem como se é defendido. Cuidado. Há uma estreita ligação, mas não é uma ligação como as pessoas fantasiam. É uma ligação muito real. Até temos uma ligação com como é que eu... Para não criar discórdia, eu não quero criar discórdia, não gosto com ninguém. Temos uma ligação bem perto de nós, com algo que é... Portanto, os planetas são considerados físicos, não é? São coisas físicas. Eu acho que sim, lá por estarem lá na coisa e para alguns não serem habitáveis, são considerados. Temos uma ligação muito estreita com algo que é muito mais perto de Capela e que ninguém está a dar atenção. E é de lá que vem mais a nossa proteção, que vem mais aquilo que se tem, aquilo que se tem que fazer na Terra. É de lá que vem mesmo. E é para lá que a gente vamos, é lá que estamos um tempo e é de lá que voltamos para a Terra. Por isso, um dia... Mais para a frente, quando nós estivermos mais em paz, eu hei de falar na questão de Capela e de outros assuntos que andam por aí e que às vezes as pessoas querem andar com o carro à frente dos bois, mas eu nunca vi os bois a empurrar o carro com os cornos ou as vacas. Eu sempre vi as vacas e os bois a puxarem os carros, não os vi eles a empurrarem. Portanto... E há pessoas que estão a tentar, nestes períodos de crise, tentam ainda mais pôr os bois ou as vacas a empurrar os carros de bois. Os bois e as vacas só puxam os carros e temos que os engatar ao pescoço deles. Não empurram. Por isso, muita atenção. Pronto. Isto é só para abrir um pouco do lado que ainda vamos falar. Mas não é assim na jornada de oração. Eu gosto de ser mais prático nas jornadas de oração. Agora, depois, alguma teoria que há na espiritualidade e nas várias espiritualidades, depois eu falo assim num direto, decido numa quarta-feira ou numa terça-feira. Olha, eu hoje vou responder a estas perguntas e aquelas, depois vocês até podem pôr as perguntas uns dias antes, eu aviso de semana para semana, e então respondo a essas perguntas, depois quem quiser também responde a essas perguntas, porque eu estou a ver um aproveitamento que está errado de algumas coisas que são da espiritualidade e que pertencem à espiritualidade. Não é por acaso. Se fosse para nós sabermos tudo, certamente nasceríamos com a lembrança de quantas vidas já vivemos
o que é que vivemos e o que é que aprendemos nessas vidas. O que seria, por um lado, útil e, por outro lado, muito desagradável para cada um de nós. Pronto. Isto foi só para vocês saberem que eu estou atento ao que vocês vão escrevendo, está bem? Então, vou partir para a oração, porque também começo a ficar cansado e já estou aqui há muito tempo. E hoje a minha oração vai no sentido do esclarecimento. Todos nós precisamos de esclarecimento, mas chegamos a uma fase, ó Deus de todos os deuses, que o esclarecimento já não pode vir dos homens. O esclarecimento já não pode vir dos nossos irmãos encarnados como nós. O esclarecimento tem que vir mesmo de vós, seres espirituais, nossos espíritos protetores, nossos anjos amigos. O esclarecimento tem que vir dessa parte espiritual, mais espiritual de toda a espiritualidade. O esclarecimento tem que entrar em nós da forma como nós entramos no corpo para nos tornarmos humanos e divinos. O esclarecimento tem que vir daí, porque há uma grande confusão nesta terra. As pessoas andam muito confusas, as pessoas não estão a ser verdadeiras umas com as outras. As pessoas encarnadas, nós que somos vossos irmãos, não estamos a comportar como vossos irmãos. Não estamos a deixar a vossa atuação livre. Queremos negociar convosco e coisa que é impossível. E é neste sentido de esclarecimento que a oração hoje é dirigida ao universo total, a um universo dentro do próprio universo, que é o planeta Terra, porque é um universo enorme, porque existem todos os reinos, e todos os reinos estão precisando de um pouco de afeto, de amor e de compreensão, e o reino humano está precisando mesmo de esclarecimento, está precisando de ser iluminado, está precisando de ser doutrinado. E só vós aqui é que o podeis fazer. Não somos nós a fazer uns aos outros. Porque todos estão desconfiados, estão em instabilidade por causa deste desequilíbrio que nós estamos a passar. Nós tornamos-nos mais sensíveis e mais flexíveis a mudar rapidamente e os nossos pontos de vista estão um pouco inseguros. Nós não estamos bem, nós precisamos de auxílio. E agora precisamos de um auxílio muito especial, que é o auxílio do esclarecimento, e por isso apelo a vós, forças de bem, apelo a vós, forças da sabedoria, apelo a vós, energias das energias, que venham até nós e toquem o âmago da nossa alma, o âmago da nossa essência, para que nós sempre que despertamos, possamos ter na nossa consciência esse esclarecimento que nos falta. Mas não é só para nós, é para todos os homens, para todas as mulheres e para todas as crianças que habitam este planeta Terra. Todos precisam de esclarecimento, que uma onda vibratória de esclarecimento desça sobre a nossa atmosfera e atinja cada um de nós, para que nós realmente possamos ter a certeza daquilo que devemos e o de que não devemos fazer para evoluirmos e para estagnarmos, estabilizarmos o que está passando agora no nosso planeta que nós estamos a habitar, que nos está a causar dor e sofrimento, que nos está a causar confusão, porque não há união e não há fraternidade que deveria haver. E passa o dia dá a noite e a noite dá o dia. E passam as semanas que nós temos o tempo assim contado e nós não vimos a evolução a dar-se, vimos apenas uma estagnação. E é por isso que apelo com toda a força do meu ser a vós, seres espirituais, mandai esse esclarecimento, botai esse esclarecimento como gotas de orvalho e gotas de água que cai das nuvens, pelos raios do sol. Botai na nossa atmosfera esse esclarecimento para que o homem, para que a mulher e para que as crianças se comecem a entender de outra forma e face à realidade atual e aos problemas atuais, sem subterfúgios nem subtilezas, mas com uma realidade pura,
uma realidade real, sem fantasias nem utopias, com realismo, para que nós não possamos mais tarde nos desculpar com a nossa própria ignorância. E a minha gratidão para vós, como a gratidão de centenas de milhares de irmãos e irmãs. A minha gratidão para convosco e o apelo sincero e um grito enorme de esclarecimento. É necessário a humanidade ser esclarecida, é necessário a verdade relativa que existe neste planeta funcionar, porque isso será a meia cura para o equilíbrio do próprio homem, da própria mulher e da própria criança, e para o equilíbrio dos outros patamares, como dos outros reinos, mineral, vegetal, animal, mas sobretudo humano, porque esse é o que está-se a desentender uns com os outros, por causa de começar a haver dificuldades a todos os níveis. E mais não digo porque vós sabeis. Sabeis? Porque estar a dizer aquilo que vós sabeis. A minha gratidão pela vossa presença amável. E a minha gratidão por vós nos escutardes, mesmo não sendo a nossa linguagem a mais adequada para nos fazermos escutar. A gratidão imensa de quando algo é solicitado, algo começa logo a trabalhar energeticamente e todos os seres começam a ficar em comunhão uns com os outros. A minha mais sincera gratidão e a gratidão de todo o irmão, que também assim faz. Bem, e dou por terminado. Temos óculos. Esperem lá. Temos óculos, eu não vejo muito bem quando olho. Já nem sei se estamos em direto. Estamos. Muito obrigada por me terem acompanhado. O meu agradecimento. Uma bênção especial para todos vós. Para que vocês tenham uma noite tranquila, esclarecida. Para que tenham uma semana maravilhosa, fantástica, cheia de coisas, para que alguns de nós nos possamos cruzar no caminho da vida, porque eu já tenho saudades de alguns de vocês e começo a perder a noção da vossa face, do vosso rosto, e já começo-os a ver só como seres espirituais. E também aqueles que estão precisando e necessitando mais, que sejam esta noite visitados pelos seus próprios mentores espirituais, com uma grande força, com um grande carinho, mas com uma grande força, para que realmente possam ter todos, de alguma forma, aquilo que é merecido. Que todos tenham aquilo que lhes é devido. O meu decreto para vós continua a ser que todos vós tenham aquilo que vos é devido. Bem-aja a todos. Até amanhã. Que agora já não é até amanhã, é até logo.